Um ótimo dia a todos, bem-vindos aí à Rádio 107 FM Rio de Janeiro. Mais um programa de conhecimento, né? Instituto de Expansão da Consciência, Alma do Mundo, Protocolo X. Só um segundinho aqui que meu amiguinho veio fazer uma visita. Quietinho, filho. Vamos lá. Devido aí todas essas circunstâncias, né, todas essas colocações do mundo, né, e que estamos passando, eu creio que é necessário que alguém esteja colocando a atenção no conhecimento, e é claro que sempre tem pessoas que querem saber, querem ouvir, querem participar de um mundo melhor, né? Então, assim, será que tem condições para isso? Sim. Como é que se consegue fazer isso? Não é difícil, né? Aquilo que você sabe fazer sempre é mais fácil ou é tranquilo. Aquilo que você não sabe, existe a dificuldade. Então, é necessário procurar saber, né? Então, a ideia, né, do Instituto Expansão da Consciência, Alma do Mundo, gerador de conhecimento, dentro da ideia do nosso programa, vamos chamar assim de Protocolo X, estamos buscando alinhar um conhecimento, né, trazendo uma base financeira, uma base material, uma base espiritual, para que as coisas caminhem de uma forma natural, né? Nós estamos hoje passando uma transição de uma nova era, de uma idade de ouro, assim chamado, e quando se tem conhecimento disso, né, quando se sabe lidar com isso, temos uma outra estrutura, tudo fica diferente, né? Existe um caminho, né, que é assim: transformar a maior parte do seu tempo em oração. É uma colocação para que você possa trabalhar um lado para fortalecer o outro. Rezar, né? Já diz aí o rei, né? Fortalecer duas vezes, né? A oração é uma maneira de você estar em oratória, estar falando com um lado espiritual, trazendo fortalecimento. Mas nós podemos apelar, entrar num caminho de apelos, né? Os apelos aí colocados, né, eles têm um poder maior do que as orações, alguns mantras, algumas coisas que existem. Mas isso não dá para você ficar enumerando, falando, mas podemos fazer os apelos, que é a ideia que eu vou fazer com vocês hoje, para poder fortalecer o lado material, o lado financeiro das pessoas, porque a estrutura material, ela ajuda muito a libertar as pessoas, a trazer uma contemplação maior, uma tranquilidade, uma esperança, porque as pessoas passam por tanto sofrimento, por tanta coisa, que às vezes falam, quer saber, né? Então, quando você começa a colocar a atenção nessa estrutura, a coisa começa a mudar. Lembra que eu falei para vocês ontem, onde você coloca a sua atenção, é onde você está, né? Então, lembrando vocês, né, nós temos aí praticamente aula, praticamente todos os dias, né? A maioria delas são online, né? Como nós estamos no Rio e a escola em São Paulo, então o presencial existe a distância, mas o online se consegue fazer. Domingo agora, dia 5, temos o ritual da Páscoa, às 16 horas, é online, procure se inscrever, né? Esse programa ele fica disponibilizado no nosso canal do YouTube, né? Onde você tem lá todas as formações necessárias para você poder estar participando, estar conhecendo um pouco mais, assim por diante.
Mas o meu maior propósito é poder trazer um alívio, uma melhora para as pessoas, né, o conhecimento. Esse é o intuito do programa, da rádio, para poder fortalecer vocês cada vez mais e trazer aí um caminho que os leve a alcançar aquilo que buscam, né? Quando você começa a colocar foco nas suas coisas, começa a colocar uma atenção e você envolve aí a oração, o apelo, a reza, como as pessoas podem chamar, a coisa começa a se transformar, ela começa a mudar, né? Então os apelos, eles têm uma força muito grande, é onde a construção de uma palavra após a outra vai trazendo a ideia da contemplação, da realização. Então, ouçam, prestem atenção, porque é importante, né? Os apelos quando recitados, né, falados, lidos em voz alta, eles reverberam nas paredes da vossa casa, do seu comércio, da sua indústria, dentro do seu automóvel, enfim, tudo passa a ajudar bastante, mesmo nas suas células, moléculas, átomos, tudo vai trazendo uma tranquilidade, uma perfeição, uma característica, né, uma construção maior, para que você possa estar aí firme nos seus movimentos e trazer aquilo que você necessita, né? Cada humano, né, ele passa pelos seus caminhos, né, de acordo com o seu nascimento, de acordo com o nome que ele tem, mas dificilmente as pessoas têm essa ideia ou esse conhecimento, né? Elas às vezes, sabe, nem ligam para isso, nem sabem que isso existe, e aí fala, pô, mas como assim, né? Então todo mundo vive dentro de uma certa, vamos dizer assim, uma frequência, uma energia, um caminho, né, o destino, enfim. Embora o destino ele está traçado, ele não está escrito, porque o que você faz hoje ele vai refletir amanhã, né? Então não adianta falar que amanhã vai acontecer isso aquilo, mas vai acontecer isso e aquilo se você fizer isso ou aquilo hoje, né? Então todo o foco, toda a atenção sempre é no agora, no hoje, o que você está vivendo, né? Sem ficar pensando no ontem e também no amanhã, porque o amanhã ou o ontem, eles não existem, né? Existe só o agora, porque amanhã vai ser o agora e ontem foi o agora. Então, o que você tem na mão? O agora. Então, quanto mais eu der atenção para este agora, procurar fazer as coisas de uma maneira melhor, não existe o certo e o errado, para cada um ter um ponto de vista nas coisas, né? E a certeza para um pode não ser certeza para o outro, enfim, né? Isso para aquilo lá é importante, para este aqui não é. Então, tudo neste mundo também é relativo. Então, quando nós colocamos o foco neste agora, e dentro de nós, conscientemente, buscamos, né, fazer um caminho melhor, as coisas começam a se encaixar, pelo menos pela sua intenção, né? Então é essa essência, né, é essa construção que nos eleva a uma força, a um caminho de realização. Então eu vou aqui recitar para vocês alguns apelos, né, para que possamos aí nos elevar e trazer aí uma frequência cada vez mais elevada, e todo mundo pode estar recebendo isso de uma maneira simples, né? Deixando aí vibrar e fazer a coisa acontecer, né? Porque toda a construção dos átomos, moléculas que estão ao nosso redor também vibram através das palavras, através do som, né? O verbo tem poder. Então, quando falamos, estamos criando ou coisas positivas ou coisas não favoráveis, né? Então tem que tomar muito cuidado com aquilo que fala, mas nem sempre as pessoas conseguem tomar atenção a isso, porque o que elas fazem, né? De repente fica nervosa, fala alguma coisa, direciona para um outro caminho. Então criam às vezes situações, né? Como tem pessoas que o próprio fardo que ela carrega, basicamente, é a boca dela, né?
A pessoa reclama o dia inteiro, fala o dia inteiro coisas negativas, e é claro que aquilo vai acabar influenciando, vai acabar atrapalhando, né? Então, quando você direciona uma positividade, um caminho melhor, naturalmente eu estou atraindo aquilo para mim, né? Porque, me perdoem aqui os amantes ou aqueles que pensam que a lei da atração existe, né? Porque o que existe na verdade é a lei do retorno, né? Se eu ficar olhando para uma fotografia de uma casa o dia inteiro, eu não vou conseguir trazer essa casa para cá, né? Mas se eu esquecer essa foto, colocar para lá, e quando eu lembrar, eu imaginar aquilo que eu quero, aí sim, eu estou criando, porque eu estou imaginando, né? Agora, se eu estou olhando uma coisa pronta, né, não tem muito sentido, né? Mas quem sou eu para ficar aqui falando, porque as pessoas às vezes creem nisso, colocam atenção de ficar fixas olhando para uma coisa. Então, o que na verdade existe é a lei do retorno. Aquilo que se faz é aquilo que volta. Aquilo que eu imagino é aquilo que volta, porque eu crio uma imagem e essa imagem retorna, é um reflexo. Agora, se existe uma coisa pronta e eu ficar olhando para ela, não vai adiantar muita coisa, né? Ela está lá já, e eu não estou criando, eu estou olhando uma coisa que alguém já fez, ou mesmo uma foto, um desenho, alguma coisa, né? Então, quando eu imagino do nada, eu começo a criar, é bem diferente. Então a gente vai, durante os nossos encontros aí, os programas, a gente vai falar bastante sobre isso, aprender um pouco a fazer as coisas, e é claro, aquele que quiser buscar um pouco mais, aprender um pouco mais, está aí, é só estudar. A escola está aberta para poder ensinar vocês e levar a metafísica para dentro de cada um, né? Aprender aquilo que está oculto, que não está aparente, pode se tornar visível, pode se tornar uma forma, né? Você aprendendo a buscar, né? E fazer com que as coisas caminhem de uma maneira mais elevada, né? Assim, tudo se encaixa dentro de uma plataforma de desejo, de busca e assim por diante, né? Você vai conseguir realizar. Então o propósito, né, o meu propósito, o propósito aqui do professor é fazer vocês aí caminharem cada vez mais dentro de uma simplicidade. Não é necessário isso ou aquilo, é necessário apenas a vontade, o querer, a determinação, a busca, a disciplina, que são coisas que você vai trabalhando no dia a dia, com calma, melhorar um pouquinho a boca, falar coisas mais positivas, né? Aprender a colocar as coisas. Então, quando a pessoa fala, por exemplo, eu preciso disso, ela vai ficar precisando. Quando ela fala, olha, eu preciso de dinheiro, o que o universo dá para ela? O retorno, precisar de dinheiro, né? Então, se ela falar assim, cara, eu necessito de dinheiro, então cria-se uma necessidade, e a necessidade ela é suprida, né? Então, eu não preciso me alimentar, eu necessito me alimentar, é uma necessidade do corpo se alimentar. Se você precisar, você vai ficar precisando, né? Então, quando você começa a trocar as palavras, usar o verbo correto, não estamos aqui para falar do português certo ou não, da língua certa ou errada, mas sim do que falar, como falar, né? Então, por exemplo, falar assim, eu sou aquele que é. Então você fala, não, eu sou aquele que eu sou. Não, também posso falar assim, mas quando eu falo eu sou aquele que é, né, eu estou trazendo para mim o é agora, né? Então tudo é uma questão de você ir aprendendo a lidar com as coisas, né? E de alguma forma as coisas começam a se encaixar lentamente e começam a trazer para você tudo aquilo que você busca, que você almeja, que você deseja, aquilo que de verdade, né, vai fazer bem a você e aquilo que te pertence, né? Quando você começa aí colocar as coisas em ordem, né, elas começam a trazer o benefício, porque você começa a se organizar, a movimentar e naturalmente as coisas começam a se realizar para você, porque você
colocou uma certa atenção, né? Vem aqui, e as coisas começam a chegar até você naquilo que é pertinente à sua busca, tá bom? Então vamos lá. É só ouvir, prestar atenção e deixar as energias fluírem para que os resultados cheguem até vocês, né? Nós estamos aí transmitindo além do estado do Rio de Janeiro. Claro, a internet hoje nos possibilita vários caminhos, através do aplicativo da rádio, né? Depois vocês têm aí o YouTube para poder degustar o programa, compartilhar e passar para as pessoas também se vocês gostaram. Porque tudo isso vai trazendo conhecimento e vai ajudando as pessoas a caminharem cada vez mais. I am, eu sou a lei da presença em minhas mãos e de meu uso das riquezas e da opulência divina, nesse instante mesmo e por toda a eternidade. I am, eu sou a lei do poder de precipitação e da presença visível de tudo o que me é devido nesse instante mesmo e por toda a eternidade. I am, eu sou a lei de toda a riqueza, de toda a opulência, de toda a substância, de tudo que eu posso desejar de construtivo nesse instante mesmo e por toda a eternidade. I am, eu sou a lei do poder que age. I am, eu sou a lei da inteligência que dirige. I am, eu sou a lei da substância que os ascensionados dirigem e que eles fazem aparecer sobre o plano físico nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Eu estou e eu vivo na opulência divina que aparece sobre o plano físico nesse instante mesmo e por toda a eternidade. I am, eu sou a presença em minhas mãos do dinheiro que eu tenho necessidade nesse instante mesmo e por toda a eternidade. I am, eu sou a lei da opulência que eu desejo nesse instante mesmo e por toda a eternidade. I am, eu sou a lei da presença da abundância por toda a parte onde desejo empregá-la nesse instante mesmo e por toda a eternidade. I am, eu sou a lei da opulência divina manifestada em minha vida física nesse instante mesmo e por toda a eternidade. I am, eu sou a ressurreição e a vida da presença em minhas mãos de tudo aquilo de que eu tenho necessidade nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, dá-me o uso de todo o dinheiro necessário à realização do plano divino nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, dá-me 10 vezes mais dinheiro do que eu peço e vê que eu empregue ao serviço da luz. E eu aceito a manifestação instantânea deste apelo e te agradeço. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, em nosso grande amigo e amado Saint Germain, tomai a possessão das minhas finanças e controlai-as, dai-me o dinheiro necessário ao serviço da luz e a expansão sobre a terra da atividade I am de Saint Germain. Eu peço que este apelo seja manifestado fisicamente, eu ordeno que seja manifestado fisicamente, e eu sou o poder que o faz aparecer sobre o plano físico. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, em nosso grande amigo e amado Saint Germain, tomai possessão de todo o dinheiro que eu tenho em minhas mãos. Tomai possessão de todo o dinheiro que passa pelas minhas mãos. Carregai, carregai, carregai-o com a chama violeta do nosso bem-amado Saint Germain e com a chama rosa de Marte, nosso irmão. Enviai-o pelo mundo e que ele purifique os humanos. Eu te agradeço, Marte, nosso irmão e bem-amado Saint Germain. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração e grande coro dos ascensionados, colocai todo humano no lugar que lhe é devido. Mandai-o fazer a coisa exata que ele deve fazer e mandai-o fazê-la perfeitamente. Dá-lhe todo o dinheiro necessário à realização do plano divino e fazei-o empregar todo para a luz, nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, prende-me em teus braços, mostra-me meu caminho, protege-me, defende-me e liberta-me de toda construção destrutiva. Prende-me fortemente em teus braços e dá-me tudo aquilo que eu possa ter necessidade nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Arcanjo Miguel, legiões da luz, Arcanjo Miguel, legiões da luz, Arcanjo Miguel, legiões da luz. Espalhai sobre nós vossas riquezas infinitas. I am, I am, I am. Mahashohan, Júpiter e deusa da fortuna. Mahashohan, Júpiter e deusa da fortuna. Mahashohan, Júpiter e deusa da fortuna. Espalhai sobre nós vossas riquezas infinitas. I am, I am, I am. Potência secreta do coração do grande silêncio, potência secreta do coração do grande silêncio,
potência secreta do coração do grande silêncio, espalhai sobre nós vossas riquezas infinitas. Ayam, ayam, ayam. Chama espontânea do grande sol central, chama espontânea do grande sol central, chama espontânea do grande sol central. Espalha sobre nós vossas riquezas infinitas. Ayam, ayam, ayam. Chama espontânea dos sóis, Senhor, da chama azul do grande sol central. Chama espontânea dos sóis, Senhor, da chama azul do grande sol central. Chama espontânea dos sóis, Senhor, da chama azul do grande sol central. Espalhai sobre nós vossas riquezas infinitas. Ayam, ayam, ayam. Chama espontâneas brilhantes dos sóis na potência de 3 vezes 3. Chama espontâneas brilhantes dos sóis na potência de 3 vezes 3. Chama espontâneas brilhantes dos sóis na potência de 3 vezes 3. Espalha sobre nós tuas riquezas infinitas. Ayam, ayam, ayam. Eu peço que esse apelo seja manifestado fisicamente e ordeno que ele seja manifestado fisicamente. Eu sou o poder que o faz aparecer sobre o plano físico. Eu peço, eu comando, eu insisto, e eu sou, eu mantenho que a energia de meu ser é calma como um lago, e a imagem do que eu desejo nele se reflete, a imaginação se condensa e aparece sobre o plano físico. Ayam, eu sou a lei da calma perfeita de minha energia e da manifestação sobre o plano físico de tudo que eu desejo para a realização do plano divino. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez no relâmpago pela luz do grande sol central. Ayam, eu sou a ressurreição e a vida das riquezas infinitas que eram meu quinhão durante as 2 primeiras idades de ouro e que servem novamente ao plano divino nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Ayam, eu sou a lei da vitória invencível do amor divino que me dá uma avalanche de riquezas infinitas para a realização do plano divino. Eu sou Ayam, a lei da abundância de Júpiter, e seu raio verde se espalha no templo e na catedral. Eu te agradeço ao Júpiter e empregarei essa abundância ao serviço da luz. Ayam, ayam, ayam. Eu sou Ayam, a lei das riquezas divinas que me inundam por toda parte. Eu te agradeço ao Júpiter e empregarei essas riquezas ao serviço da luz. Ayam, ayam, ayam. Eu sou Ayam, a lei da abundância do dinheiro que me vem sob o raio verde de Júpiter. E eu te agradeço ao Júpiter e empregarei esse dinheiro ao serviço da luz. Ayam, ayam, ayam. Eu sou Ayam, a lei da obediência a Júpiter. E eu empregarei todas as riquezas divinas ao serviço da luz. Ayam, ayam, ayam. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó bem-amado Júpiter, ó Juno, dai-me todo o dinheiro necessário à tarefa que eu realizo sem esmorecimento. Ajudai-me a fazer o que eu devo fazer, a fim de preparar a idade de ouro que vem. Ajudai-me a fazer o que eu devo fazer. Ayam, ayam, ayam. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó Júpiter, ó Juno, concedei-me a graça de vossa presença divina, a fim de que eu possa terminar o que comecei. Eu vos agradeço, ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó Júpiter, ó Juno, vos atendesse ao meu apelo. Ayam, ayam, ayam. Ayam, ayam, ayam. Eu sou a lei do poder de precipitação que me dá, direta ou indiretamente, tudo que me é necessário ao serviço da luz. Eu te agradeço, ó Júpiter, tu atendesses ao meu apelo. Ayam, ayam, ayam. Vamos dar uma reforçada aqui agora. Vamos lá. A primeira coisa a fazer ao despertar é enviar seu amor, a sua presença, depois pedir a chama violeta consumidora purifique tudo em vossa vida neste dia. Em seguida, apelamos. Eu peço que o grande sol central controle tudo e seja senhor deste dia pela chama espontânea dos milhares de sóis no poder de 3 vezes 3. Toda poderosa presença Ayam, realiza teu plano divino. Pela chama espontânea toma possessão de mim e de tudo que me rodeia pelo teu fogo sagrado, a fim de que tudo o que tu queres fazer por mim seja realizado. Que os desejos insensatos dos humanos sejam expulsos, consumidos e que eles não me desgostem nunca mais. Eu vivo na autoridade da chama espontânea do coração de minha toda poderosa presença, Ayam. Eu peço que minha bem-amada presença inunde minhas cercanias e tome possessão de meu ser e do mundo inteiro, pela autoridade, o poder e o controle da chama de seu próprio coração. Eu sou, eu sou, eu sou. Depois de ter empregado a chama violeta consumidora em vós e em torno de vós, ou para purificar a situação, fazei o apelo à vossa toda poderosa presença, eu sou.
Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, carrega-me com a chama espontânea na potência de 3 vezes 3, a fim de equilibrar em mim o amor, a sabedoria e o poder necessários para tornar possível a ação de tua inteligência. Dirige meus negócios nesses dias para produzir milagres e a perfeição que produz a realização do plano divino para sempre. Quando fazeis seguir o emprego da chama violeta consumidora pelo da chama espontânea na potência de 3 vezes 3, estabeleceis em vós e em torno de vós ou das situações um grande derramamento de fogo sagrado que permite a perfeição da presença escorrer através de vós sem interrupção, sem distorção e sem oposição. Pela toda poderosa presença Ayam, que eu sou, e pela invencível mão luminosa do Cristo cósmico, eu envio uma bênção de amor aos grandes seres de luz e de amor do grande Sol central. Eu peço que toda a ação cósmica, na luz do grande Sol central, envie suas bênçãos àqueles que ajudaram por tanto tempo a Terra. Inunde-os com a luz cósmica do Cristo vitorioso e de meu amor, assim como de minha gratidão para sempre. Em nome da minha bem-amada, toda-poderosa presença, eu sou, e de toda a vida sobre a terra, eu envio todo o meu amor, toda a minha gratidão, todas as minhas bênçãos e toda a minha devoção aos grandes seres de luz e de amor que derramam sobre a humanidade da terra a chama e a substância da secreta estrela de amor. E eu invoco todas as bênçãos de amor do grande Sol central sobre eles para sempre, pelo seu serviço à vida. Pela bem-amada, toda-poderosa presença, eu sou, que eu sou, em nome da vida presente por toda parte. Eu envio todo o meu amor, minha gratidão, minhas bênçãos aos seres dos 4 elementos e eu lhes agradeço pelo serviço que me prestaram durante séculos. Eu peço ao nosso bem-amado Saint Germain e aos grandes seres do grande Sol central fazerem o necessário para conferir, se possível, a imortalidade a todos esses seres, se eles desejarem aceitá-la. Nós seremos seus guardiões por toda a eternidade. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração e grande coro dos ascensionados, eu dou sabiamente meu reconhecimento à grande corte dos anjos. Eu lhes peço se associarem às nossas vidas cotidianas, que seus dons e sua ajuda nos sejam infinitos até que nossa vitória seja perfeita. Eu peço que eles nos deem seu amor, sua alegria, suas bênçãos e seus dons, para que possamos nos servir deles no plano físico da maneira mais prática. Que eles nos tornem vitoriosos e nos deem sua alegre obediência à lei, a fim de que não haja mais problemas possíveis em nossa vida. Eu envio meu amor, minhas bênçãos e minha gratidão às legiões de anjos que guardam uma nação como um muro de luz em torno do que é construtivo. Eu peço que a vitória de Deus em ação seja levada ao conhecimento das massas populares em nossas fronteiras, pela corte dos anjos, de tal maneira que ninguém ouse negá-la, desafiá-la ou opor-se por mais tempo. Eu dou sabiamente meu reconhecimento, minha aceitação, meu amor, minha gratidão. Eu envio as bênçãos do meu coração ao nosso bem-amado Saint Germain, que deu todo o seu amor à humanidade durante séculos. Eu lhe agradeço pelo dom que nos fez deste poderoso conhecimento de eu sou. Glória e honra a Ele, a quem eu agradeço, a quem eu abençoo e a quem eu amo para sempre. Eu dou sabiamente meu reconhecimento, minha aceitação, meu amor, minha gratidão e envio as bênçãos do meu coração ao nosso bem-amado Dadi, pela sua obediência e sua pureza, sua força e o poder do seu amor que abriram a porta à luz de Ayam. Que esse reconhecimento suba até que por toda a eternidade, porque ninguém teve a força de fazer como ele. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, e grande coro dos ascensionados, em vós e convosco, eu tomo possessão e posição por toda a eternidade. Eu entro nesse dia em Deus, com Deus, por Deus e para Deus. Eu vivo esse dia em Deus, com Deus, por Deus e para Deus. Eu termino este dia em Deus, com Deus, por Deus e para Deus.
Eu sou, vitorioso por Deus. Eu sou o eu sou, invencível por Deus. Eu sou o eu sou, purificado por Deus. Eu sou o eu sou, controlado por Deus. Eu sou o eu sou, iluminado por Deus. Eu sou o eu sou, protegido por Deus. Eu sou o eu sou, libertado por Deus. Eu sou o eu sou, enriquecido por Deus. Eu sou o eu sou, vitorioso sobre tudo neste mundo. E eu sou o eu sou, sempre comandado por Deus em tudo que eu faço, até que eu seja ascensionado e livre para sempre. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração e grande coro dos ascensionados, eu dedico e eu consagro tudo em minha vida ao serviço da chama do vosso coração, para executar vossa vontade, para realizar o vosso plano divino nessa terra, assim como ele está nas oitavas dos ascensionados, para manifestar a perfeição da oitava dos ascensionados sobre o plano físico. I am. Eu estou aqui, ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, toma possessão de mim e realiza este apelo para sempre. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração e grande coro dos ascensionados, como eu vos sou agradecido, como eu vos sou agradecido, como eu vos sou agradecido pela energia harmoniosa com que carregastes meu corpo durante a noite. Eu sou Ayam, determinado a ser divinamente justo para minha presença, que me dá a sua pura energia harmoniosa para fazer meu trabalho do dia, nesse instante mesmo e para sempre. Tá aí. Vou trazendo para vocês um pouquinho por dia, né, os apelos aí, né? Vamos fazendo um pouco de movimento. E eu sei que em alguns dias as coisas vão mudando, vão melhorando, porque você entra numa sintonia diferente, né? E de alguma forma, o conhecimento, ele vibra, né? Ele traz aí um benefício muito grande a todos, né? De tudo aquilo que nós fazemos, né? Como eu falei para vocês que dia 5 agora nós temos um ritual da Páscoa, né? Em maio, né, dia 17 de maio, às 10 da manhã, que é um domingo, e é um oferecimento totalmente gratuito da escola, eu vou fazer um trabalho sobre toda a construção das velas. Nós temos hoje, acho que umas 60 tipos de vela, alguma coisa assim, que cada um retrata um trabalho, uma ideia, as cores, a construção, a forma de você acender, como você constrói um trabalho, uma coisa e outra, né? A proteção, enfim, uma série de caminhos aí, só que esse trabalho ele é presencial, né? Então, aquele que está aqui no Rio, né, ele teria que se deslocar, né? Mas como fica no YouTube, fica aberto, aqueles que estão mais perto, que podem também, e claro que você também deve, se você puder. Não é necessário se inscrever, é só você ir direto, né? Para poder divulgar um pouco esse conhecimento, para a gente possa fazer uma meditação juntos aí, fazer um grande trabalho também, não só para cada um de nós, mas também para o planeta, para o Brasil, para os estados da nossa nação, para as cidades, enfim, né? Muitas pessoas hoje necessitando de bastante ajuda, conforto, né? Não só os humanos, como também os animais, né, que temos que trabalhar para eles, porque eles são totalmente dependentes disso, né? Os resgates, né, a ajuda, o favorecimento, né, um caminho melhor aí para todos. Dentro disso nós temos aí os elementais também, que, né, embora as pessoas possam crer ou não, tanto faz, eles existem, estão aí, são eles que dão base a tudo praticamente, né? E toda a construção disso, que são os 4 elementos. Quando você está em movimento, está rezando, está trabalhando, está colocando a intenção para isso, você está fazendo com que os elementos estejam, de uma forma ou outra, equilibrados, né? Então, a terra, né, os terremotos, a água, os maremotos, e outros efeitos com água, né? O ar aí, o próprio fogo, né, os vulcões, enfim. Cada elemento ele tem um escape, ele tem uma movimentação
e que é necessário que os humanos, né, contemplem, como fala aqui no apelo de São Germano, né, para poder reverenciar isso, né, e ajudá-los a se equilibrar para manter as coisas funcionando, né. Pouco se fala sobre os elementos, né, mas a base, né, sempre de que eu ensino meus aprendizes, a base do conhecimento, a base da metafísica, a base da alquimia, são os 4 elementos, né? Ter domínio sobre o fogo, a água, a terra e o ar. E aí, esses elementos, cada qual, existe uma gama de elementais que trabalham nesse caminho, né? Que servem todo o planeta, a humanidade, assim por diante. Embora você creia ou não, os veja ou não, tanto faz, estão aí, né? Então, quando você faz o chá, por exemplo, né, de uma erva, né, que para você poder melhorar e tal, quem atua não é bem a erva, é o alimental, né? A fruta, enfim, o alimento, né? Não só isso, como muita coisa, né, que está aí, tudo é destinado dos animais, dos elementais. E esses elementais que trabalham toda a natureza, que fortalece os animais, e os animais, de uma maneira ou de outra, né, eles acabam fortalecendo uma ideia que ajudam os humanos, né. Toda a questão kármica do planeta, da humanidade, o karma coletivo, né, ou vamos dizer assim, né, o próprio astral, né, ele é descarregado, ele é limpo, uma parte dele, pelo nascimento dos animais. Os animais são responsáveis e têm um favorecimento à humanidade gigante, por isso que a obrigação do humano é cuidar dos animais. Quando eles nascem, eles estão limpando uma parte desse karma e dessa coisa ruim aí que de uma forma ou de outra, né, tá à disposição aí dos humanos, né, devido à negatividade que o próprio humano cria no universo, né, e que reflete em toda a natureza. E é claro, né, esse karma ele vai crescendo, e cada vez que nasce uma ninhada, nasce um bichinho, ele descarrega uma parte, né. Então, há muito tempo atrás, quando nós tínhamos poucos animais na Terra, né, a coisa era mais pesada, porque a carga era mais pesada, né, não tinha tanto bichinho para limpar. Mas hoje, com a humanidade também é grande, a humanidade hoje vive dentro de uma hostilidade, de uma coisa mais negativa, né, então os animais trabalham mais ainda, né. Então, assim, é um conhecimento muito grande que a gente precisaria entrar em detalhes, né, mas só para vocês entenderem, né, a função disso e o quanto nós podemos aí estar ajudando, né, a fazer disso um caminho melhor, né. Então, se o humano ele não tiver estudo nenhum, não tiver conhecimento, não souber nada, como é que ele pode ajudar? Não sabe nada, não sabe como é que o mundo funciona, não tem ideia, né. Você fala, mas que lua é hoje, hein? Não sei, mas para que serve isso, saber da lua, né? Então, tudo que nós colocamos em movimento, né, ele está sempre relacionado a uma construção que a natureza oferece, né? Então, quando você usa tudo isso, né, a seu favor, a favor da humanidade, existe um crescimento muito grande, né? Da mesma forma, ao contrário, se a pessoa faz alguma coisa que não deveria fazer, né, é claro que aquilo não vai ter um resultado interessante, né? O universo ele é construído dentro de uma forma que as leis que regem, né, as leis da natureza, então você está envolvido com estações, com luas, com uma série de fatores, né? E se a pessoa não tem esse conhecimento, ela vai estar sempre passando aí os perrengues dela, porque está fora da sintonia. Então tem uma coisa de um jeito, ela está de outro, né? Então é como se ela estivesse usando um trator com um pneu liso no meio da lama, quer dizer, claro que não vai sair dali. Quando ela coloca um pneu com tração, né, com dente, com isso, um pneu novo e tal, né, e para isso
né, ele vai sair da lama, do buraco, ele tem tração, né? Então, se você não tem a ferramenta certa para usar, você não vai ter resultados, não tem como ter resultados, né? As coisas vão ficando cada vez mais estranhas, mais esquisitas, e elas não chegam, né, não trazem aquilo que você necessita. Então, quando você começa a buscar conhecimento, conhecer um pouco, a coisa começa a funcionar, né? Então, os apelos, os mantras que a gente vai começar a desenvolver também logo lá na frente, tudo que eu puder estar trazendo para vocês de uma maneira simples, né? Vocês vão colocando em prática e vão percebendo que as coisas começam a se encaixar, né? De uma forma ou de outra, é necessário que todos tenham uma vida melhor, por que não, né? Então é só colocar atenção, né? Só de você falar um pouco menos, reclamar um pouco menos, né? Procurar não cuidar da vida dos outros, ou se alguém vier falar alguma coisa de alguém, você não dê atenção, né? Então você começa a não dar margem ao negativo, ou aquilo que prejudica alguém, ou aquilo que pode até te prejudicar, ou prejudicar outra pessoa. Então você começa a bloquear a negatividade, né? Você parte de um princípio que, se for uma coisa legal, vamos escutar, caso contrário, não quero saber, né? Então, quando se gasta, né, um tempo falando da vida de alguém, aquele tempo é um tempo perdido, um tempo morto, e que ele vai ser cobrado de alguma forma, né? Ainda mais da forma que foi colocado, né? Por isso que se fala muito da questão do telefone sem fio, né? Porque a pessoa fala uma coisa, daqui a pouco ela começa uma outra coisa, né? Então você coloca uma coisa, ela vai falando outra, vai falando outra, vai falando outra, e aí vai mudando toda aquela construção, né? Chega uma hora que as coisas não se encaixam mais, né? As coisas não dão mais resultado, né? Porque tinha uma construção perfeita e aí começa a ir para um outro lado, né? Então é o falar de ouvir dizer, né? Então vocês já devem ter ouvido muitas vezes isso, como até já devem ter usado. Olha, o pessoal está falando tal coisa. Mas eu sempre ouvi dizer que disseram isso, né? Mas as pessoas estão sempre falando aquilo. Olha, é que eu já ouvi dizer que tal coisa. Então, assim, as pessoas estão sempre na mão disso, né? Porque alguém falou alguma coisa, né? Então, quando você começa a direcionar esse caminho, né? A coisa começa a ficar estranha, né? Porque vai se mudando a construção daquilo que foi falado, né? E por isso que tem que ser uma coisa objetiva, rápida, começo, meio e fim. E você só pode falar aquilo que você sabe, não aquilo que você ouviu dizer. Porque mesmo conhecimento, você está aprendendo. E você vai aprender do seu jeito e para você. Se você quiser ensinar alguém, você vai sempre ensinar aquilo que você aprendeu, não de repente aquilo que foi ensinado, né? Então tudo isso sempre é muito relativo, né? Eu tenho N exemplos nesses muitos anos aí de aula, de pessoas que às vezes acabam se achando o dono do conhecimento, né? Não, porque eu já aprendi isso, aquilo, então agora eu sei. E começa a passar por um monte de gente e aí começa a fazer besteira. E aquilo tem o retorno, lembra da lei do retorno. Então tudo aquilo que a gente passa para os outros, né, tem que ter muita responsabilidade, né, muito cuidado, muita atenção para não acontecer essas coisas. Então a melhor coisa sempre olha, dá uma olhada nisso aqui, ó, vê lá, né? Mas não você querer você... por exemplo, lá faz uma aula de mecânica de motor de carro, você vai querer retificar o motor, né?
Eu tiro por mim, né? Levei muito tempo para aprender, ligar o computador, mexer, eu não sei nada também ainda, mas assim, não dá para falar nada, porque você não sabe nada, né? Mal e mal você usa as coisas para você, né? Domina o que você necessita, e sempre tem pessoas que sabem muito mais, então assim, você não pode querer estar ensinando uma coisa que você não domina, né? E o humano, ele tem essa característica, né? Ele tem essa coisa, né? Ele de uma maneira ou de outra, né? Ele quer fazer dessa forma, né? Então, quando você está falando alguma coisa, ou colocando isso adiante, sempre se fazer com muita responsabilidade, né? Com muita atenção. Agora você imagina falar da vida de outra pessoa, né? Você às vezes não tem a certeza daquilo e nem sabe, mesmo que você tiver a certeza, você não pode falar porque é a vida de outra pessoa, né? Então esse tipo de coisa, né, a fofoca, tudo isso gera uma desconstrução do universo gigante, né? Agora imagina, né, quanto se faz disso o dia inteiro no mundo todo. Então é claro que vai chegar uma hora que a energia está saturada, está negativa, o ar está pesado, as pessoas estão adoecendo, tem um monte de coisa acontecendo que é devido a isso, ao erro, à negatividade, né? Se você voltar lá atrás, que não é muito longe assim, as pessoas não falavam de ninguém, não perguntavam nada da vida de ninguém, não queriam saber da vida de ninguém, cada um cuidava da sua vida, né? E hoje tudo é aberto, exposto, né? A mídia, tudo isso aí, né? Então, se você começar tomar seus cuidados, tomar suas atenções, devagarinho você começa aí a fazer as coisas funcionarem. Não tem por que não acontecer, né? Tudo é uma questão de você prestar atenção, né? E de você fazer as coisas como devem ser feitas, com cuidado. Sempre isso. Isso é muito importante, né? E quando for falar alguma coisa, pensar muito bem sobre o que está falando, né? E nunca tirar, como é que se fala assim? Nunca tirar uma ideia do que a pessoa é, do que ela é, ou seja, o próprio julgamento, né? Ou dos outros, né? Porque da mesma maneira pode estar fazendo com você, é o que é dito, né? Na mesma medida, né, que se faz, é a mesma medida que se recebe, né? Que se fere, será ferido, né? Então temos que ter muito cuidado. A lei do retorno, ela funciona, né? Mas é isso aí. Agradeço pela nossa conversa, né? Tá aí o convite para domingo, estamos juntos aí no Ritual da Páscoa, 16 horas, online, tranquilinho, para a gente poder conhecer um pouco mais da metafísica, conversar um pouco, fazer as coisas caminharem. Se quiser se inscrever, para mim é um prazer, né? Tá aí, o programa fica no YouTube para vocês poderem degustar, e vamos compartilhar e fazer esse mundo melhorar, nem que for devagar, mas de passo a passo, de grão em grão, a gente vai chegando lá e vai trazendo uma melhora dentro de um mundo que tem tudo para ser maravilhoso, né? Que simplesmente existem coisas que são necessárias colocar em ordem, tá bom? Um beijo para vocês, um lindo dia e até amanhã com mais um programa aí de conhecimento para vocês. Até mais.